Quanto custa para um MEI ter um funcionário? Olá, pessoal. Eu sou a Ana, sou contadora especialista em pequenas e médias empresas e nesse vídeo eu vou falar com você, MEI, que está sentindo a necessidade de expandir a sua empresa e contratar o seu primeiro funcionário. Quanto será que custa ter um funcionário registrado em carteira? Quais benefícios ele vai ter? Quais benefícios você vai ter? Quais documentos solicitar para ele? Quanto pagar de salário? Você vai descobrir tudo isso nesse vídeo. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que o MEI, ele só pode ter um funcionário registrado, ou seja, o máximo de funcionários que você vai poder contratar é um. E esse funcionário, você não pode escolher o valor que você quer pagar de salário para ele. Então, por exemplo, eu vou querer pagar R$3.000 pro meu funcionário. Não posso. O valor que você vai pagar para ele de salário será o salário mínimo ou o salário previsto na convenção coletiva da sua cidade. Então, é preciso consultar o valor da convenção coletiva. Desses dois, o maior. Então, o que mais for benéfico para o funcionário. Então, esse é o primeiro ponto que você tem que considerar. Verificar certinho, principalmente se você for fazer esse processo sozinho, para ver qual que é o salário mais vantajoso, porque se você escolher um salário menor do que o devido, você pode ter problemas aí com o seu funcionário. Então, vamos supor que você vai pagar o mínimo. Hoje, em 2024, o salário mínimo está fixado em 1.412. Então, de início, você já tem direto esse custo mensal, esse salário mensal dele. Mas existe um custo aí de mais ou menos 36% a mais deste valor do salário para você pagar por este funcionário. E a que corresponde esses 36%, Ana? Vamos lá que eu vou te explicar. Sobre esse salário de 1.412, você vai ter que recolher 8% a título de FGTS. Só esses 8% dá R$ 112,96 de FGTS. Depois, você vai pagar também 3% a título de INSS patronal, ou seja, a sua parte do INSS desse funcionário. 3% de 1.412 vai dar R$ 42,36. Depois, então esse é o custo que você vai ter mensalmente com ele. O salário, mais o FGTS de 8% e mais o INSS. Agora, a gente tem que considerar que esse funcionário, ele tem todos os direitos trabalhistas, ou seja, 13º, férias, 1/3 de férias e assim por diante. Então, o ideal é que você, empreendedor, já se programe mensalmente e mensalmente você vai guardando esse valor, retirando do seu caixa, para quando chegar o momento de pagar esse 13º, essas férias, você já tem esse valor reservado em caixa e não ter que desembolsar tudo ali de uma vez. Então, se você for retirar mensalmente esse valor, você vai ter que reservar aí mais ou menos, a título de 13º mais os encargos, 9,25% de 1.412, que daria aí 130,61. Férias, mais os encargos, mais o terço de férias, dá mais ou menos 12,33% do salário mínimo, que resulta em 174,10. E ainda por cima, um outro custo mensal que você vai ter é a multa do FGTS. No caso do MEI, a gente antecipa esse valor, que é quando o funcionário ele é demitido. Então, quando você, empregador, demite o funcionário, você tem que pagar, além do FGTS de 8% que já está sendo recolhido mensalmente, você paga ainda uma multa de 40% sobre o saldo do FGTS. Então, o ideal também, para você não ser pego de surpresa, é que você vá juntando esse valor mensalmente, para se acontecer de você ter que dispensar esse funcionário, você já ter esse valor em caixa também. Essa porcentagem da multa do FGTS é de 3,20% do salário mínimo, 3,2%, que resulta aí em 45,18. Então, para resumir, os custos que você tem com o funcionário MEI, o salário dele, FGTS de 8%, INSS de 3%, 13º, férias e o FGTS de a multa dos 40%, totalizando um valor mensal aí que você precisaria desembolsar de R$ 1.917,21. Então, o salário dele é 1.412, mas o custo efetivo total que você vai ter com esse funcionário é de mais ou menos aí uns R$ 1.920 por mês. E aí, você tá preparado para ter esse custo? Bom, e tá gostando desse vídeo? Não se esquece de já deixar o like aqui e já se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo aquilo que você precisa saber para levar o seu sonho de empreender a sério. Bom, agora eu vou te contar quais documentos você vai precisar solicitar para esse funcionário ser registrado. Bom, você vai precisar da carteira de trabalho dele digital. Hoje a gente não utiliza mais aquela carteira física, gente, não existe mais aquele registro em carteira escrito, é tudo digital. Exame admissional, ele vai ter que fazer um exame admissional ali numa clínica especializada em exames admissionais da sua cidade. CNH ou RG e CPF, título de eleitor, número do PIS, comprovante de residência, certidão de nascimento ou de casamento e certidão de nascimento dos filhos, caso ele tenha. Posso fazer esse registro do meu funcionário sozinho ou eu preciso da ajuda de um contador? Você pode fazer isso sozinho. Afinal, o MEI, pela lei, ele não precisa ter contador. Não é obrigado que ele tenha contador. Mas
Mas, gente, quando se trata de funcionários, é um assunto muito delicado, porque qualquer erro que você cometer ali, você pode ter um prejuízo enorme, muito maior do que você contratar uma contabilidade e ficar tranquilo quanto a essa obrigação que você tem. Então, lembra que eu te falei lá no início que ou você paga um salário mínimo ou você paga o salário da convenção coletiva? Esse é o ponto que a maioria dos empreendedores erra. Podem ser muito prejudicados por isso. Então, você pode sim fazer essa contratação sozinho, mas o mais indicado é que você confie em alguém especializado para te ajudar. E o último ponto para a gente finalizar o vídeo é: quais são os benefícios que esse funcionário vai ter ao ser registrado? Primeiro, você, empregador, ou o próprio funcionário estarão assegurados pela lei do INSS e também você pela lei trabalhista. Afinal, se a gente tem um funcionário ali cumprindo horário, cumprindo regras, tendo exclusividade com a nossa empresa, a gente precisa, pela legislação, fazer o registro dele devidamente. Então, se você não quer ter problema, é melhor se prevenir. Já o funcionário, ele vai ter acesso ali a todos os benefícios normais: seguro-desemprego, auxílio maternidade, auxílio doença e assim por diante. E também até a própria aposentadoria. Então, não corra o risco, não vale a pena, é um risco desnecessário quando você sabe que precisa contratar um funcionário, mas não o faz, não cumpre isso da forma que deveria. Por isso, nesse vídeo eu listei para você todos os encargos que você vai ter ao contratar um funcionário MEI para que você possa se programar aí financeiramente e fazer isso no momento ideal com a sua empresa MEI, certo? Gostou desse vídeo? Então não se esquece de verificar se você já está inscrito, deixar o like e compartilhar aí com um amigo que é empreendedor. Nos vemos no próximo vídeo.